Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com o carinho de sempre, nessa quinta-feira, dia 12, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, luz e paz sempre no seu coração. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito especial, né? O que será, gente, que os ensinamentos de Paulo têm a ver com coronavírus? Pois é. Como que a gente pode associar alguns ensinos profundos e eternos do Evangelho às situações do cotidiano, né, que todos nós estamos passando e, consequentemente, a gente tem muito para aprender, tá bom? Mas antes da gente entrar direto aqui no nosso assunto, deixa eu lembrar, hoje à noite estarei no Glacos, em Belo Horizonte, com o maior carinho na FEIG, às 8 horas, sempre uma alegria retornar essa casa que eu amo tanto. Vocês são todos convidados, quem estiver em BH ou na grande BH e quiser comparecer, né, para a gente poder estar juntos estudando o Evangelho nessa casa de luz. É bom que lá tem estrutura para receber todo mundo, vai ser muito bom, tá? E semana da imunidade financeira no ar, hein? Vídeo 2 foi liberado mais cedo, graças a Deus, um monte de gente se beneficiando, agradecendo. Ai, que bom, eu fico na expectativa de você que não assistiu, assistir essas séries, porque eu sei que vocês gostam da Pílula do Evangelho. Mas muitos conteúdos, gente, de ordem espiritualizante na área material vão ajudar muito você a entender coisas que não entende para estar nos problemas que está. Por isso a gente insiste aqui com carinho para que todos aproveitem esses conteúdos. E são gratuitos também, então não tem por que você, né, desperdiçar essa chance. Se inscreva na Semana da Imunidade Financeira e aproveite. Gente, só se fala em coronavírus, né? Liga a televisão, coronavírus. Afeta a bolsa de valores, países em quarentena, parte da população de alguns países preocupada. É o assunto do momento. E muitas pessoas, naturalmente, começam a ficar com medo, a ter receio e a se questionar o porquê de tudo isso. Eu me recordo de uma das principais falas do apóstolo Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses, lá no Evangelho, quando ele diz: Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Aprender a agradecer, gente, é muito mais do que simplesmente dizer: Meu Deus, muito obrigado por causa disso, disso e disso. Aprender a agradecer de verdade é reconhecer a presença de Deus em cada momento da nossa vida, seja ele prazeroso ou não, seja ele desafiador ou não. E aí a nossa alma entrar em comunhão com essa consciência superior de gratidão, que vai nos levar a um nível de entendimento, gente, de cada situação que a gente vivencia, que a alma que não é grata, infelizmente, não consegue alcançar. Muitas pessoas, embora já digam muito obrigado, fazem da boca para fora, mais por obrigação do que por convicção, porque por entender esse processo evolutivo que a gente passa. Então, às vezes, não conseguem sentir essa profundidade da recomendação que o apóstolo Paulo nos deu. Quando eu penso na história do coronavírus, e é lógico, né, cada vez mais pessoas são afetadas. Eu tenho visto alguns amigos, né, em alguns países que a pílula chega, assustados, principalmente o pessoal da Europa, e aqui no Brasil muita gente já começa a se envolver também. Eu fico imaginando sempre o lado bom das coisas, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Porque o desafio tá evidente, as autoridades estão trabalhando e com a graça de Deus a gente há de superar o quanto antes esse problema. Mas qual que eu acho que é o lado positivo? Porque tudo tem que ter um lado positivo, claro que nós vamos dar graça em tudo, né? Como é que nós vamos nos conectar com uma situação dessa? Bem, vou te dar algumas coisas que eu tenho visto de pessoas próximas. Tem muita gente que, pela impossibilidade de sair de casa, embora, claro, isso seja algo muito ruim, tem ficado mais tempo com a própria família, coisa que não faz no dia a dia. Tem tido chances de ter conversas com os familiares que no dia a dia corrido não tem. Muitas pessoas que no final de semana, com medo de estar nos shopping centers lotados, em alguns eventos ou coisas do gênero, começaram a meditar mais. Olha que coisa curiosa, né? Começaram a ler mais, coisa que não faziam, porque sempre, tempo para sair, bora para boate, vamos para balada, entendeu? Vamos para tal lugar. Então existe um movimento, sim, positivo no meio dessa situação negativa de mergulho interior para aqueles que estão abertos para isso. É óbvio que se você tiver com foco no problema, você nunca vai enxergar a solução. Mas quando o apóstolo nos convida a dar graças em tudo, mesmo em situações complicadas, né, de epidemias, tá? Praticamente a OMS está quase assumindo publicamente que é uma epidemia global, nós temos uma grande oportunidade de aprendizagem. Porque, gente, isso vai passar. Porque tudo na vida passa. Não é? Todas as epidemias, por mais destruidoras que
tenham sido nos séculos anteriores, e olha que não se tinha essa tecnologia que tem hoje, esse nível de informação, de cuidado, até elas passaram. A peste bubônica, né, que ficou conhecida na história como a peste negra, que assolou a Europa, falha a memória aqui, me desculpe se estiver errado, século XIV e XV, né, ceifando a vida de praticamente 3/4 da população europeia daquela época. Nós tivemos a gripe espanhola, num caso, né, mais recente, quase 50 milhões de vítimas, ali nos idos de 1918, quase o número, né, de mortos na Segunda Guerra Mundial por causa do efeito da gripe. E não tinha essa tecnologia que tem hoje. Então, graças a Deus, a gente vê hoje esse processo de mortalidade bem menor do que essas virulências anteriores que eu compartilhei. Graças a Deus, a gente tem essa chance de se comunicar com muito mais facilidade, de se proteger, de se apoiar, não é, em situações desafiadoras, quando a gente compara com o passado. Então, a gente tem sim que ver o lado bom de tudo, meus amigos. Então, enxerga o lado positivo disso, né? Inclusive na sua vida pessoal, em tudo que você está passando, por mais desafiadora que seja, experiência financeira, de relacionamento, problema, né, no casamento, na saúde, não importa onde, em tudo dê graças, mas de verdade, não da boca para fora. Se conecte com Deus no momento presente e se pergunte lá no ímã do seu ser, na sua alma, o que é que eu posso tirar de proveito dessa situação? Como é que eu posso usar limonada, né, bem gostosa, desse limão que está aqui? E você vai ver que quando tudo passar, você vai olhar para trás com alegria de ter a certeza de que você não se desesperou e que soube, talvez pela primeira vez, como realmente se conectar com Deus no momento de dificuldade. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Tenha certeza disso, tá bom? Pessoal, beijo grande no seu coração. Daqui a pouquinho, já disse, a gente vai estar no Irmão Glacos. Aguardo todo mundo em Belo Horizonte, vai ser uma alegria. E assistam, é sério, os vídeos da série Imunidade Financeira. Participem. Amanhã cedo, né? Amanhã de manhãzinha, tem 7h03 da manhã nossa live, uma live muito especial. Quem acordar cedo e estiver comigo não vai se arrepender, pode ter certeza. A live de hoje é a mesma coisa, essas duas próximas lives são muito profundas. Não vou falar de tema, porque eu acho que merece lá atenção quem está acordando cedo ou vendo as gravações, pelo menos. Tá? Mas o convite a gente chama todo mundo, né? E Jesus falava, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Aqui é diferente, aqui muitos são chamados, a gente chama todo mundo, mas poucos os que se escolhem. É diferente. Beijo grande, fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos, muito breve.